Bom dia a todos os amigos da cidade, nós estamos no ar e este é o programa que tem o desejo de chegar até você com a mensagem que temos, a mensagem de fé, amor, a mensagem de esperança, desejando que você se desperte. Porque quando nós não conseguimos observar, quando não conseguimos enxergar e quando não conseguimos apreciar coisas em nós mesmos, teremos dificuldade em fazer isso na outra pessoa. Então, o programa tem esse grande objetivo. Vamos nos olhar, nos observar, vamos nos interessar por nós mesmos, pelos nossos feitos, pelos nossos deveres e vamos em busca dos nossos direitos. Não é um programa, mas é um projeto. Ontem eu falava sobre a alegria no Senhor. Hoje eu quero dar continuidade no texto de Filipenses 4:13, que diz, o apóstolo diz, tudo posso naquele que me fortalece. E é uma palavra que nós até conseguimos ler nos carros, em alguns lugares que chegamos, tudo posso naquele que me fortalece. É uma palavra encorajadora, quer dizer, eu posso todas as coisas, eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Mas é importante lembrarmos que acima um pouquinho, o apóstolo também trata desse assunto dizendo, já passei por muitas situações, pela prisão, tribulação, fome, injustiça, dor. Ele começa a colocar muitas coisas difíceis que ele atravessou e coisas também boas que ele atravessou. Por isso, ele chegou num ponto da vida dele que ele podia dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele já tinha vivido tudo e ele já tinha conhecido todo o poder de Deus na vida dele, fortalecendo-o. E você? Pode todas as coisas naquele que te fortalece? Você conhece essa fé encorajadora? A fé de Cristo Jesus no seu coração? Você já está aberto para entender que nós podemos todas as coisas no Senhor, nos momentos alegres, difíceis, tristes, momentos abatidos? Será que realmente nós temos essa convicção de que o Senhor nos tem fortalecido? Tomara que sim. Esse é o programa Amigos da Cidade, eu sou a pastora Jurema, fique comigo e hoje nós teremos um tempo muito especial e muito interessante aqui no programa, na entrevista que vamos ter. Nós estamos de volta e, como eu disse, hoje nós temos assim, um assunto bem interessante. Eu, particularmente, me sinto muito movida nesse assunto, porque fala sobre comunicação, sobre diálogo, sobre experiências. Pelo menos eu penso também que vai falar sobre experiências. E eu tenho aqui a alegria de receber o professor Leandro Moreira da Luz, que o Leandro também é escritor, e nós já vamos falar do livro dele, né? Bom dia, professor Leandro, tudo bem? Bom dia a quem está assistindo. É um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. O prazer e a alegria é nossa, né? Nós vamos agora entrar aqui na experiência, na tua experiência do livro, mas vamos conhecer um pouquinho do professor Leandro. Eu perguntei agora há pouco, você é moroense? Sou. Eu ainda falo uma apresentação do autor aqui, eu falo que eu sou pé vermelho. Sou aqui da região. Bem forte, né? Bem colocado. É o que nós somos conhecidos lá fora, né? Como pé vermelho. Sim. É por conta da terra roxa, né? Que nós temos aqui. Essa marca. E como moroense, vamos falar um pouquinho sobre essa paixão, você é apaixonado, eu acredito que sim, pela cidade, por ser moroense, porque você está aqui e tem investido a tua vida aqui. Sim, eu morei fora para estudar, morei em Londrina, para trabalhar em São Paulo, mas eu acredito que a nossa terra ela tem um imã, né? A gente fica imantado aqui. É difícil explicar o porquê, mas... Também a criação, minha família tem essa cultura de todo mundo estar muito perto, a gente acaba ficando todo mundo por aqui. Ai, que bom. Família é algo importante, né? Muito. É uma coisa assim que é o sabor, é o desejo, é a pele, é o cheiro, né? Tudo isso, é a comida que chama atenção, né? Comida da mãe, da avó. Então a família é um contexto assim, importante que nos dá um fortalecimento. Sim, para mim é o alicerce, é o que me mantém firme. Bom, hoje nós vamos falar com o professor Leandro ou nós vamos falar com o escritor Leandro? Como você consegue distinguir agora, né? Porque o livro fala, é um diálogo entre professor e aluno. Olha, eu sou ao mesmo tempo professor e aluno. Eu costumo dizer que o bom professor nunca deixa de ser aluno, né? E o aluno também tem muita coisa para ensinar. Eu costumo comentar com os alunos na sala, né? A gente começa quebrando alguns mitos nas primeiras aulas, né?
Um dos mitos é o que o professor sabe tudo. Na realidade, o professor tem que estar preparado para a ementa, né? Tem que estar preparado com conteúdo programático, com as ferramentas pedagógicas, mas ele não sabe tudo, não há como saber tudo. E o aluno também chega com muita informação. Então, o aluno ele não é aquele... Se a gente pegar a palavra aluno e dividir, né, etimologicamente, seria algo, dá para traduzir assim como sem luz, mas ele não é isso. O aluno, hoje em dia, principalmente com tanta informação veiculada, ele chega com uma base cognitiva, ele chega com uma bagagem muito grande. E essa troca de informação, né, isso que vai fazer o crescimento, o conhecimento. E, na verdade, a questão do aluno, a bagagem que você coloca muito bem, mesmo crianças, né? Mesmo as crianças chegando lá no seu primeiro tempo de aula, eles também trazem uma bagagem pequena, a bagagem deles, mas eles trazem conhecimento para o professor. Trazem sim, e o professor tem que estar atento a isso. Tem um professor muito famoso, o Mário Sérgio Cortella, e ele comenta sobre isso. Ele fala que quando a criança entra já com 6 anos, ela já tem em média 5.000 horas de TV. Né, e vamos colocar um tanto de internet, então ele já chega com muita informação, né, já chega também a maneira de se colocar é uma maneira muito dinâmica, uma maneira muito tecnológica. O professor, cada vez ele tem que estar mais atento com isso, senão ele não ganha essa afetividade, que é um ponto crucial, é fazer o aluno gostar de aprender, fazer ele gostar de saber. Eu tenho um neto, ele tem 5 anos, e desde novinho nós estamos ali acompanhando. Mas eu me lembro que ele fez 5 anos agora, o ano passado, ele já ia no jogo, no videogame, e ele me chamava porque ele precisa, algumas coisas que ele precisa que seja lido, né, para ele. Mas ele queria me ensinar, não, vó, não é por esse caminho, é aqui. Não, vó, você está fazendo errado. E eu tinha que me ajustar e dizer, ele sabe mais do que eu, né? Mas eu entendo que essa criança do hoje, ele vai se tornar esse jovem que vai entrar para o mundo da universidade, fazendo sua faculdade, seus cursos, e é uma clientela totalmente diferente da que havia alguns anos atrás. Sim, e as universidades estão se preparando para isso, né? Tanto também para esse mundo corrido, né? Principalmente pelo ensino à distância que está acontecendo hoje, é um caminho sem volta. Mas é claro que não se perde esse contato, como o livro traz entre professor e aluno, é algo, no meu entendimento, que não se perde, cada vez mais se realça, cada vez mais acontece. Acrescento. Professor, diz para nós o que te levou a escrever um livro que é o diálogo entre o professor e o aluno. É a tua experiência como professor, talvez ouvir algumas coisas. O que moveu você para esse livro? Olha, eu tinha... Era um sonho. Escrever é um sonho né, eu ainda acho que estou no primeiro degrau, né, tem alguns outros projetos no meu computador. Então é a realização de um sonho. Eu sempre quis, desde pequeno, quando eu lia Maurício de Souza, ou quando eu lia Ruth Rocha e alguns outros autores, eu queria, eu quero escrever. Também quanto à música, eu também sou muito envolvido com a música, com o estudo da música, mas... e fui guardando diários, né, imagens, conversas com professores. Né. Esse livro tem principalmente um diálogo que eu tive com um professor do mestrado de Maringá, um sociólogo. Né. Então, toda vez que a gente sentava, eu tinha meu diário e ia anotando nas minhas agendas. Né. O livro sai de um diário, aliás, de vários diários. E aí vai montando essa experiência. Sim. Aliás, no final, ele até cita a Adélia Prado, é uma poetisa que eu gosto muito. Ele fala que não quero a faca nem o queijo, eu quero a fome, eu quero a vontade. Né? É um livro para fomentar o conhecimento, né? Tanto do aluno quanto do professor. A nível de pesquisa, de buscar o conhecimento, como que se faz esse conhecimento. E também, toda vez que o aluno pensa em pesquisa, principalmente no ensino superior, muitas vezes se coloca como uma obrigação, porque é um dos pilares da universidade, e a ideia é essa, é tentar quebrar esse quê de obrigação e ficar um pouco mais de prazer na hora da busca. Nós acompanhamos um pouquinho, né, a vida acadêmica dos jovens, das pessoas, as pessoas até já com uma certa maturidade que estão entrando também dentro da faculdade, e nós
percebemos que alguns alunos, talvez até uma grande parte dos alunos, eles simplesmente entram, né? Se tornam um aluno, um estudante, estão fazendo um curso, mas o coração deles não está ali, eles ainda não se encontraram. Parece-me que uma porcentagem pequena consegue dizer, é isso que eu quero. Eu estou no lugar certo, eu quero aprender, eu preciso aprender, eu vou à busca do conhecimento. E tem um grupo que ainda não se encontrou no todo. Não sei se isso acontece em sala de aula, se dá para perceber isso melhor, mas será que eu estou muito longe ou é mais ou menos isso que acontece? Tem. Hoje em dia, principalmente entre a juventude, você ser universitário tornou-se muito mais um status quo, né, do que a busca pelo mercado de trabalho, do que a busca pelo conhecimento. Tem muito jovem que ele está ali, mas não está, como você falou, né? Ele não muitas vezes está fazendo um curso que não gostaria, que queria outro curso, ou começa a fazer aquilo ali, não se acha, né, entre as matérias, entre o que não sabe ainda o que quer ser. E antes, quando comecei a fazer a minha universidade, eu entrei assim sem, vamos dizer, não foi um curso que eu escolhi assim desde pequeno, mas eu aprendi a gostar. Alguns aprendem a gostar com o decorrer do tempo, mas outros acabam partindo para outros cursos, demoram. Hoje em dia, ainda bem, né? Aumentou a quantidade de jovem que entra na universidade, mas com isso também aumentou a quantidade de jovem que não sabe porque está ali ainda. Que ainda não se encontrou, né? Nós falávamos esses dias aqui no programa, acho que até foi o ano passado, não foi bem esse ano, mas sobre uma situação preocupante, né? Que são os locais que tem em volta das faculdades e que também tiram a atenção daquele aluno que ainda não se encontrou e que acabam encontrando um espaço para estar ao redor da faculdade, sentado, né, nos lugares ali, nas calçadas, do que estar dentro da sala de aula. Mas a minha pergunta, você que tem esse relacionamento, professor e aluno, esse aluno que não se encontrou, ou que procura esses ambientes, entra e sai da sala de aula, ele prejudica aquele aluno que tanto quer, que deseja, que está em busca do conhecimento? Prejudica. Tanto isso, quanto também a utilização de celulares, é o que está sendo muito falado, né? Tablets, aquele aluno que ele não quer estar ali ainda, né? Prejudica, sim, prejudica. E prejudica o próprio professor, né? Também. Muitas vezes você perde a linha, né, do que você estava falando, acaba mudando infelizmente isso acontece, e não apenas aqui, né, porque volta e meia eu estou escutando rádio, eu vejo essa conversa entre os pedagogos principalmente. Verdade. Professor Leandro, vamos falar sobre o teu livro. Quantos capítulos tem o teu livro? Olha, nós temos aqui o sumário, eu não parei para contar, confesso. Veja aqui. Fique com liberdade para nos colocar assim, aquilo que você está mais apaixonado, porque eu acho que quando você escreve, eu escrevo algumas coisas, mas nunca se tornou um livro, né? Mas de repente eu leio no outro dia ou no outro mês e isso aqui eu fiquei apaixonada pelo que eu escrevi. Em compensação, outras coisas, digo, olha, isso aqui eu já não estou dando tanta importância, né, quando passa o tempo. Então, o que mais te apaixona no livro? Olha, eu volto geralmente a reler e penso em algumas erratas até em você mudar uma coisa ou outra, né? E parece que nunca acaba, né? Eu cheguei num ponto de falar, não, eu vou mandar para a editora do jeito que está, mas... tem que fazer assim? Tem, uma hora você pensa em escrever? Uma hora você tem que parar e falar, olha, aqui vai desse jeito, e muitas vezes voltar lá depois 1 ano ou 2, vou reler para ver o que era isso, que a gente vai mudando, né? Olha, eu por enquanto estou apaixonado por ele como um todo, modéstia à parte, né? Mas é porque, como é o primeiro livro numa editora, a editora Aprisa, uma editora grande, eu acabei me apaixonando como um todo. Claro que com o tempo eu vou achando esses pontinhos que eu gosto mais, que eu gosto menos. E esse livro, o seu livro, né? Diálogo entre professor e aluno. Ele, a quem está nos assistindo, uma família, um pai, uma mãe, é interessante, é importante, como que essa pessoa vai ler o seu livro, vai recebê-lo? Olha, como a pergunta é um pouco difícil, mas eu acredito que se gosta da busca pelo conhecimento, se gosta de buscar esse novo, de criar também, né, de observar
a realidade, de trazer conceitos, trazer teorias, vai gostar do livro, sim. Ele é muito importante. Traz coisas assim boas, alegres, esse diálogo? Sim, sim. Ele traz, por exemplo, aqui no início, o professor, assim, figurativamente, né, o aluno entra em contato, e é o que sempre acontece com projetos, né? Você entra lá no currículo Lattes do professor, vê o que ele está pesquisando, né? E pensa, pô, eu quero pesquisar sobre isso. E ele entra em contato, tem uma pré-conversa que não está aqui no livro, né, que é implícito, mas o professor fala, vamos direto ao assunto, né? Espero que minha contribuição não vá prejudicá-lo criando problemas de ordem prática ou teórica. Falar demais pode expressar falta de objetividade e riscos de cutucar o que se deve deixar quieto. Mas na realidade ele fala bastante, porque o professor fala bastante, né? Quando entra na sala é difícil. É uma das coisas que eu acho que faz o professor gostar de ser professor, essa questão de estar se comunicando, é a questão da comunicação. E o aluno já na primeira conversa fala, olha, a minha primeira ideia para a pesquisa é observar os movimentos culturais da juventude, né, como a música popular. Então eu vou trazer essa minha experiência em relação à música. E o professor ele já traz aqui, ó, ele já traz Max Weber, depois ele traz Bourdieu e vai trazendo autores que são importantes, principalmente nesse quesito social. E fala de revisão bibliográfica, fala sobre pesquisa, sobre os problemas, sobre o objetivo, mas de uma maneira menos formal, que tem esses manuais de pesquisa, ele vem de uma maneira muito formal, o que o aluno muitas vezes não consegue pegar gosto pela pesquisa. Por isso que eu comentei, né, Às vezes até pega aversão, né, pela pesquisa. Pega. É por isso que eu coloquei que a ideia do livro principal é fomentar. Fomentar. Quem lê a gostar, fala, olha, que eu posso pesquisar, né, eu posso ir atrás do conhecimento, eu posso criar algo novo. O foco do livro seria despertar neste aluno esse desejo de ir à busca. De ir em busca do conhecimento. E não só como você disse antes, desse status quo, né, desse sou universitário e ponto, né? Não, na verdade eu quero o conhecimento, eu quero aprender. No todo. Então é muito interessante para os pais também, né? Sim. Para nós que somos pais, eu me coloco, né, para estar lendo e também ajudar talvez o meu filho, né, a estar buscando esse conhecimento. A gente sempre está tentando fazer isso como pai, né? Mas sempre acrescenta no conhecimento quando nós estamos com uma ferramenta nova. Um livro é uma ferramenta nova. E a tua experiência com a música? Música é verso, poesia. Na música você se solta, você toca? Sim. E canta também? Também. Eu sou formado em piano e daí depois eu comecei a tocar outros instrumentos por conta da necessidade do trabalho de música, né? Então hoje em dia toco acordeon, violão e estou sempre pelos eventos aqui na região também. Muito conhecido, né? Já percebi. Chegou aqui na TV e todo mundo conhecia e todo mundo ficou feliz. E o acordeon é um instrumento que já não tem assim tanta, né, entrada como tinha antigamente, né? Parece que ele ficou assim distante, agora está voltando. Está sim, hoje em dia sim. Eu tive até uma experiência com um aluno que eu achei engraçada, porque era um aluno, ele era novinho e eu dava aula de música na época e ele gostava de rock. E daí ele pedia para tirar algumas levadas no baixo, eu tocava baixo e tal, etc. De um dia ele me viu com o acordeon e ele não se sentiu bem. Ele falou, professor, você toca isso aí? E na época ele gostava muito de mim porque eu tinha cabelo grande, tinha etc. preconceito com o acordeon. Ele não gostava muito. Ele falou, olha, ele ainda falou, professor, esse instrumento eu discrimino. E depois aquela relação ele acabou ficando com outro professor para não prejudicar o desenvolvimento dele, né? Mas quando ele fez 18 anos, né, quer dizer, eu acabo entregando que eu não estou tão jovem, mas ele veio atrás de mim para aprender o acordeon. Começa a mudança, né? Eu olhei e falei, você lembra disso? Ele lembrava. Então ele saiu, deixou de gostar do rock, daquela coisa de fora, e acabou voltando a essa raiz, né? Essa é uma coisa boa, eu acredito que gostar do que é nosso, né? Gostar do que é nossa cultura. E você dá aula de música também? Não, eu dei aula até 2005.
Até 2005 eu dava aula nos conservatórios. Hoje, aqui em Campo Mourão, nós temos alguém que dê aula de acordeon? Sim, nós temos. Temos, mas é mais particular. Ah, sim. Não temos ali na Casa da Música, né? Mas, voltando ao livro, a música influenciou bastante, porque provavelmente, né, o fato de ser apaixonado pela música, de conhecer a música, exercitar a música, fazer da música a sua vida também, dá o desejo de colocar isso de forma escrita. Dá sim, dá sim. Eu estudei uma matéria esse semestre passado, como aluno, com os professores, professor Bruno, professora Mônica, sobre literatura, e eu vi o quanto que a música está aqui. Né? Não dá, porque ela é o que eles falam, é um diálogo, é uma intertextualidade com tudo, com as nossas influências, né? Com o que a gente lê, com o que a gente escuta. E como eu sempre estou muito envolvido com a música, o livro não deixa de ter música, ele não deixa de ter ritmo na maneira que você escreve. É uma coisa que muitas vezes você percebe lá na frente. Só se atentar mesmo a perceber isso. Mas a música, eu acredito que até esse projeto nacional de ensino nas escolas é algo fundamental, algo muito bom. Concordo plenamente. Nós vemos isso pelas igrejas, né? Nós, como pastores, e os jovens, eles se identificam com a música. Então, eles imediatamente querem buscar no instrumento, no cantar, e tem talentos assim que nós ficamos perplexos, né? E de repente são criancinhas e já estão lá na frente, meio tímidos, e não demora muito, eles se soltam e a voz aparece, e o talento para tocar também aparece. É assim, maravilhoso, sobrenatural. E para nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo sobre o seu livro, né, o livro Diálogo entre Professor e Aluno, até o título me fez lembrar muito sobre de um livro de Augusto Cury, né, que ele fala sobre o mestre, né, a comunicação assim de mestre e o aluno também. E é muito interessante porque aproxima, né, o que o mestre pensa e o que o aluno pensa. Então, eu vejo que você, através desse diálogo, você também coloca essa tua grande experiência de professor. Sim, eu faço questão, tanto que são dois personagens, o livro inteiro, mas vai se notar isso, né, que o professor tem muito do aluno, o aluno tem muito do professor. Tem um amigo meu que eu coloquei uma pergunta que o aluno fez, ele olhou e falou para mim, mas essa pergunta é de professor, né? Então, quem lê vai estar notando isso. Mesmo o personagem sendo aluno, ele vai ter muito do professor e vice-versa. O professor muitas vezes vai ter aquela coisa do aluno. Eu acredito que é uma coisa que o professor e aluno, por mais que na sala de aula acaba vendo essa divisão, mas na prática não deve haver tanto. O aluno ele tem que estar pronto para ensinar, porque ele aprende ensinando, e o professor tem que estar sempre pronto para aprender. Se acontecer isso, facilita tudo, né, professor? Facilita. Se o professor não, aquela figura que acha que sabe tudo, e o aluno também, naquela figura prepotente que quer sobressair em sala de aula, mas se houver essa convivência, facilita o ensino, facilita o futuro, né, daquele aluno lá na frente e daquele professor na sua carreira. Sim, é como diria o nosso poeta Rubem Alves, ele tem que ter afetividade, né? Tem que ter, principalmente pelo conhecimento. E essa relação entre professor e aluno tem que ser uma relação de afetividade. Sempre. Se o aluno, e acontece muitas vezes, né? Se você perde essa relação de afetividade, você compromete todo o conhecimento. Grande verdade. Professor, um prazer enorme te conhecer. Todo meu. Nós vamos combinar para que da próxima vez você traga o acordeon e toque para nós. Trago sim, com certeza. Em plena manhã nós vamos escolher umas canções e você vai tocar para nós e nós vamos ter uma manhã bem alegre. Que bom, que bom. Eu aceito o convite. Para adquirir o seu livro, como? Ou entre em contato comigo, né, na faculdade, eu dou aula no integrado, ou qualquer livraria, porque ele está no site da editora. Então, se pedir pelo autor e o nome, as livrarias têm acesso pelo site da editora. Está aí o livro, né? O professor Leandro Moreira, e se você quiser, tiver interesse, por favor, e eu acho que todos nós moroenses devemos prestigiá-lo, pode ter certeza. Não só em comprar, mas ler. Muito obrigada, professor. De nada.